Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nós estamos refletindo nesse tempo a respeito do tabernáculo de Moisés e aprendendo muitos princípios e coisas terrivelmente maravilhosas a respeito do ministério de Cristo em nossas vidas, em favor de nossas vidas e também de toda a humanidade. Nós estamos refletindo no altar de bronze e aprendendo alguns princípios, a respeito desse elemento do tabernáculo. E hoje o nosso tema é toca na ponta do altar. Muitos atualmente rejeitam a mensagem da cruz e a sua remissão pelo sangue por considerá-la sanguinário. Mas qualquer um que rejeite o sangue de Jesus Cristo está negando o critério de Deus, que a remissão dos pecados veio pelo sangue. Uma religião que não aceita o sangue de Cristo é simplesmente uma abominação para Deus. Aqueles que rejeitam o sangue estão seguindo o caminho de Caim. Seguindo o caminho de Caim, eles deixam de seguir o caminho de Abel, o caminho da fé, através do sangue de Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 4 nos fala a respeito disso. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, testificando sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, o seu sangue ainda fala. Os 4 chifres, havia 4 chifres na ponta do altar. O que significam, então, esses 4 chifres na ponta do altar? Significavam autoridade e poder. Êxodo capítulo 27, versículo 2, nos diz assim: dos 4 cantos fará levantar-se 4 chifres, os quais farão uma só peça, com o altar, e cobrirá de bronze. O sangue do animal sacrificado era derramado sobre essas pontas dos chifres. Os 4 chifres simbolizavam o poder, autoridade e também proteção. O altar e os chifres demonstram de uma mesma maneira que o Senhor e o seu poder estão extremamente ligados e não há limites para o poder de Deus quando o sacrifício é realizado e o derramamento de sangue sobre os chifres, então, era uma ordenança do Senhor. E ali havia, então, um poder ilimitado, pois o sangue representa a vida. Então, eles eram um símbolo do poder, da autoridade e da proteção de Deus. Os 4 chifres também representavam a misericórdia de Deus e a proteção de Deus, ou seja, também era um lugar de refúgio e proteção. Como nós vimos, tem uma música que muitos cantaram, uma música do Toque no Altar que diz assim: quem quer a glória, traz a arca. Quem quer o fogo, traz o sacrifício. Quem quer a vida, que suba a cruz. E quem deseja o favor do rei, toca na ponta do altar. Então, se um homem fosse acusado falsamente de assassinato, poderia correr em direção ao altar e agarrar-se aos chifres para sua segurança. Caso ele fosse inocente, então eles o protegeriam. A Bíblia relata 3 exemplos de pessoas que se agarraram aos chifres do altar. Um desses foi Adonias, irmão do rei Salomão. Porém, diz assim a palavra de Deus lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 50. Porém, Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi
e apegou-se às pontas do altar. O outro foi Joabe, o capitão do exército de Davi, lá em 1 Reis, capítulo 2, versículos 28 e 29, nos dizem assim: Joabe tinha se desviado seguindo a Adonias, ainda que não tinha se desviado segundo Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e apegou-se às pontas do altar. Mas o altar é um lugar também de sacrifício e expiação, como nós estamos vendo. Desse modo, o ato de pôr o sangue nas pontas, dos chifres podem nos levar a entender que existe na expiação do Salvador poder para salvar todos os que vivem nos 4 cantos da terra. Em Levíticos capítulo 5, versículo 6, nós temos então essa ordenança dos sacrifícios, por transgressões ou por pecados ocultos ou por pecados de ignorância, por pecados de acidentes ou de fraquezas. Então, diz a palavra de Deus: e ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, pelo pecado que ele pecou, uma fêmea do rebanho, um cordeiro ou cabrito ou cabras como ofertas pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado. Aqui, então, o sacrifício era pelos pecados ocultos. Esse tipo de sacrifício levava mais em conta as consequências e os danos causados do que o pecado em si. Então, leia você o capítulo todo, capítulo 5, para você entender o que nós estamos falando. Não temos como ler todo o capítulo. Mas ele nos mostra que o Senhor não estava tão preocupado com o objeto da oferta, mas sim com a atitude e a intenção do ofertante. E nós vemos isso então no versículo 16. Deus diz: e ele fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 ao valor e o entregará ao sacerdote. E este fará propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa, e ele então será perdoado. Então, esses pecados, de transgressão, ou pecados ocultos, ou por ignorância, ou por algum tipo de acidente, ou por fraqueza, como roubo, como se apropriar, da propriedade dos outros, roubar essas coisas. Então, deveria ter o sacrifício do animal, mas também a pessoa deveria restituir aquele a quem ele, de alguma forma, ofendeu, roubando, ou mentindo, ou lesando, trazendo algum tipo de dolo à vida dessa pessoa. Então, o princípio aqui encerrado nesse versículo é que, no caso em que as pessoas involuntariamente fazem alguma coisa contra as outras, que elas sofram também a perda de dinheiro, bens ou propriedades. Esses, além, então, do sacrifício pelo perdão, deveriam restituir aqueles que foram lesados com uma multa no valor de 5 vezes mais o valor daquilo que a pessoa perdeu. Então, essa multa, ela compensava o proprietário e punia também o ofensor. Não adiantava só fazer o sacrifício do carneiro ou da cabra, como pediu lá. Ele precisava, então, restituir. Este é um princípio da restituição para o roubo ou para qualquer dano causado pelo ofertante. Ou seja, o indivíduo trazia uma oferta pela culpa, demonstrava então o seu desejo de reparar o dano ou a perda causada por outra pessoa.
Então, o símbolo dessa oferta, do sacrifício pela culpa, ele aponta para o aspecto também da obra de Cristo referente à restauração de um dano que ele não havia causado. Na verdade, nós tínhamos ofendido a santidade de Deus com os nossos pecados, mas quem pagou o dano com a própria vida foi Jesus. Mas ele estava então restituindo por causa do nosso pecado, né? Nós cometemos a iniquidade, o dolo, ofendemos a santidade de Deus e Cristo então restituiu a Deus. Ou seja, Jesus servindo de oferta pelo pecado, Cristo não apenas então restaurou aquilo que foi roubado de Deus, né? Por causa do nosso pecado, como a adoração, como o serviço, como a obediência e a glória de Deus. Cristo acrescentou muito mais, pois Deus recebeu por meio da sua obra consumada muito mais da glória de que se o pecado nunca tivesse entrado no mundo. Então, a humanidade está muito melhor em Cristo do que jamais estaria em Adão antes da queda. Então, temos esse princípio importante dentro da palavra de Deus. E nós devemos usar também na nossa vida. Se nós causarmos qualquer dano, qualquer dolo, né? E nós nos arrependemos deste pecado, nós devemos restituir, né? Aquilo que quebramos, aquilo que roubamos, aquilo que nós então fizemos que causou alguma dificuldade na vida de alguém, deve ser restituído. Esse é o princípio da restituição. Então, está nesse tipo de sacrifício no altar de bronze. Então, receber o favor do rei, mas também restituir-se de alguma forma, ofendemos alguém ou causamos algum dano à vida dessa pessoa. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Coça da Manhã.